Diz assim, amados, as Santas Escrituras, Atos 28, 7 a 10. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado de Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhes as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias e, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Amém? Amém. Sente, irmãos, eu quero falar sobre essa abordagem de Paulo a Públio. Hoje é a abordagem número 55 que eu estou extraindo da Bíblia. Tivemos as abordagens de Jesus, de um livro que eu estou escrevendo, e também agora algumas abordagens do Novo Testamento de outras pessoas, Paulo, Pedro e tantos outros. Mas hoje eu quero tratar desse assunto aqui, do homem chamado Públio. Ele recebeu benignamente, como diz o texto, Paulo. Aqui no verso de número 7 eu vou tratar desse assunto. No verso de número 8 ele fala, orando, impôs-lhe as mãos. Também vou tratar de elucidar esse texto sagrado. No terceiro ponto, verso 9, vieram e foram curados. Meus queridos, antes de entrar propriamente na mensagem, eu gostaria de chamar a sua atenção para esse verso 7. Recebeu e hospedou benignamente. Aquele homem chamado Públio, ele era um homem muito importante da ilha de Malta. Ele era assim, espécie de um representante de Roma ali. E ele se converteu, amados, à palavra de Deus. Deus mandou Paulo ali, náufrago, para ter um encontro com esse homem muito importante, amados, né? E eu digo que esta é uma abordagem especial, meus irmãos, né? De Paulo com aquele homem, e não só levou ele à fé, mas também levou toda a família, até o pai que estava doente, também levou ele a Jesus, né? Dizem que a ilha de Malta é a primeira nação, porque era uma nação, a primeira nação totalmente evangélica. Amém. Depois que Paulo deixou lá, passou 3 dias hospedado nos armazéns de Públio, e depois passou alguns meses até terminar o inverno para seguir viagem para Roma, onde ele ia ser julgado lá em Roma. Então o verso número 7 dá mais ou menos, fala mais ou menos sobre isso. E o verso 8, orando, impôs-lhes as mãos, né? Bem, quando Paulo chegou ali, o pai de Públio estava doente. Uma doença, uma idade certamente muito grave, né? A enfermidade chamava a atenção dele. E ali diz que Paulo, além de curar Públio, de repente a cidade pequena, o país pequeno, se espalhou por toda parte, e aí veio multidões ali da ilha para serem curadas, doentes, e todos foram curados, né? Veja o efeito do Evangelho, a importância que o Evangelho tem, e Paulo não perdeu tempo em falar de Jesus, do amor de Deus, da salvação em Jesus Cristo, né? Bem, o verso de número 9, queridos, que diz a frase, vieram e foram curados, irmãos. Uma ação abençoadora de Paulo ali, né? Aquelas pessoas necessitadas, desvalidas, enfermas, né? Cheias de males, de enfermidades, irmãos, né? Que estavam afetando eles, sofrendo ali, irmãos. Então eles receberam ali
a chegada de Paulo como uma coisa especial para a vida deles. Hoje, irmãos, né, acontece mesmo, quando alguém consagrado de Deus chega em determinado local, é impossível que não aconteça o sobrenatural. Amém. É impossível que não aconteçam os milagres. Eu vou dar lá na frente alguns testemunhos pessoais, que eu nem gosto. Mas, em primeiro lugar, amados, eu quero falar sobre o verso de número 7. Recebeu o homem benignamente. Amados, Públio, ele nasceu no ano 33, Paulo passou por lá mais ou menos em 60 e pouco, 70. Ele morreu aproximadamente em 125. Para você ter uma ideia, esse homem teve uma projeção fantástica ali. Ele foi responsável por evangelizar toda a ilha depois que Paulo foi embora, né? A história, portanto, existe que Públio, né, depois de ser convertido a Jesus Cristo, irmãos, e os registros da história da cidade, tudo narram isso aí, ele assistiu a mensagem da palavra de Deus, de repente ele se tornou um bispo, uma pessoa influente, por onde Paulo sempre passou por ali, né? Ele depois foi morto, perseguido e martirizado. Ele morreu martirizado no ano de 125. Mais na frente, a Igreja Católica fez um salseiro com ele muito grande. Na época que houve a canonização de santos, ele foi também canonizado aí alguns séculos depois como Santo Públio, como era, né? Irmãos, os cuidados de Públio, irmãos, em socorrer os náufragos. E jamais pensava ele que vinha um apóstolo, um cara que viu Jesus, e ele ouviu falar de Jesus, tinha ansiedade de que alguém falasse sobre Jesus na ilha de Malta, e ninguém aparecia por lá, irmãos, né? Então ele tinha esse desejo de ouvir essa palavra sobre Jesus, irmãos. Mas, irmãos, ele escolheu os melhores lugares para Paulo ficar. Ele providenciou não só a hospedagem, mas também providenciou ali a alimentação, tudo que eles iam precisar. Sabe como é? A hospitalidade é uma coisa muito séria. Aquilo atraiu a atenção de Paulo, né? E também do que ia conduzindo Paulo, que todos escaparam daquele naufrágio, né? Irmãos, eles passaram aproximadamente, irmãos, 3 dias ali nos armazéns de Públio e depois mais alguns meses até ir para Roma, né? Assim que terminou o inverno, ele foi embora. Eu quero também tratar um pouco sobre o verso de número 8. Orando, impôs-se-lhe as mãos. Paulo não só pôs as suas mãos no pai de Públio, mas em muitas pessoas que foram atraídas ali na ilha pela presença daquele homem de Deus, que estava ali disponível, irmãos, para abençoar o povo, né? E aquele encarregado da ilha, irmãos, que era o Públio, ele era uma espécie de um governador na província, né? Eles se deram muito bem. Paulo e Públio fizeram uma boa amizade. E quando Públio abriu o coração, que entendeu a verdade, aquilo foi fantástico para a vida dele, né? Aquele hospedeiro, amados, sabendo e conhecendo a história toda que se passava ali em Jerusalém, ali na região próxima dele, a respeito de Paulo, né? Então, quando Paulo estava ali, já alojado direitinho, ele disse: o senhor andava com Jesus Cristo, meu pai está doente. E ele foi até a casa do pai dele, e ali curou aquele homem, que se levantou imediatamente, como diz o texto. Se levantou e ficou bom, o público ficou muito feliz, amado, né? Vendo o seu pai curado, né? Ele ficou muito feliz. E ali Paulo realizou aquele milagre maravilhoso na vida do pai de Públio, que foi grande oportunidade para desencadear ali a presença de Jesus, de coisas fantásticas que aconteceram ali. Meus irmãos, multidão de pessoas chegaram ali para serem curadas e ele não perdeu tempo.
Amados, grande foi a gratidão de Público a Paulo. Ele ficou muito feliz com tudo que Paulo fez. Ele se maravilhou, não só com os milagres que aconteciam ali, aquela pessoa que chegando doente, ele põe as mãos e as pessoas ficavam curadas. Veja que alegria grande, né, aconteceu ali. Eu nunca me esqueci, quando eu fui para Governador Cé Rosado, e lá em Poeira, antes de nós iniciarmos nossa igreja, fazíamos cultos constantemente. E naquela oportunidade, eu era empresário, eu levei a minha caminhonete, o som, para se instalar, e os meninos instalaram tudo, e depois foi tomar um banho no rio. Eu fiquei sozinho ali, umas 3 a 4 horas da tarde, nem almoçado eu tinha. E de repente eu vi uma senhora com uma mulher, a senhora com uma criança paralítica de 11 anos, passando pelo lugarzinho de areia, né? Alguns instantes parou em frente à casa que eu estava. É o pastor Marcos Severo. Eu disse, minha irmã, eu trouxe ela aqui para o senhor orar por ela. E nem começou mais nada comigo, foi embora. E ali eu fiquei meia hora, amado, me debatendo, achando-me impotente, sem condições nenhuma de fazer alguma coisa para aquela menina. E aí, depois de meia hora mais ou menos, eu vim chegar do Rio, a gente jantou mais cedo, e às 7 horas nós saímos, a multidão de gente em frente à casa da irmã Judica, e quando eu vi a menina ao lado, a mesinha, a Bíblia ao lado, e Deus me deu uma mensagem, eu preguei, quando terminou, disse, eu quero fazer 2 orações, uma por essa menina e outra por alguém que quiser vir à frente. Eu olhei por ela, pus a mão na cabeça dela e disse, Senhor, faz essa menina andar, correr de um lado para o outro, em nome de Jesus, só isso. Depois eu olhei para todas aquelas pessoas. Quando eu vim embora, foi no outro dia, 8 horas da manhã, nessa casa que eu morava. Entrou o irmão Pedro Gomes, Fabio, meu doente, parou eu chamando a campainha. Foi não. Vocês estão aqui? Foi que houve? Fiquei logo preocupado, entraram e de repente disseram, sabe aquela menina que o senhor orou por ela? Eu disse, sim, menina, filha do irmão Minguato, sabe? Aquela menina poliomielite desde os 2 anos. Ela era paralítica, as perninhas bem fininhas. E aí a mãe botou ela na caminha dela. Quando foi 5 horas da manhã, saiu para pegar uns gavetos, fazer o café da manhã. Quando volta dos gavetos, cadê a menina? Não estava. Botou a cabeça na janelazinha, que é na janelazinha redonda da casa de Taipo. Quando olhou, a menina estava correndo para lá e para cá. Né? E aí ela desmaiou. Né? E aí, amado, e aí, pastor, eu quero o senhor hoje lá. Eu digo, irmão, hoje eu não posso, eu tenho um compromisso no estado com o Mato do Nascimento, a vida aí. Vamos marcar outro dia para a gente ir. Passei mais ou menos 60 dias. Quando eu fui para o sítio São Bento, todo local, na casa de Ademir, fazer um culto, no meio da estrada, por atrás de mim, para que eu orasse por essas pessoas. Então a gente tem uma experiência como é isso. Essa menina depois casou-se, toda a família se converteu. Me enquanto a mulher estão tudo no céu, porque o Senhor, todos foram convertidos. Fernando, o irmão dela mais difícil, se converteu ali também. Foi uma grande bênção, uma coisa maravilhosa que aconteceu, um grande avivamento ali. Meus irmãos, aquele homem, ao se levantar, irmãos, né, feliz em despedir-se de Paulo, Públio o saudou com ósculo santo e desejou a ele boa viagem depois de 6 meses, e toda aquela ilha estava evangelizada e se tornou a primeira nação evangelizada. Eu quero, em terceiro e último lugar, irmãos, concluir com o verso de número 9, que diz assim: vieram e foram curados. Amados, depois da cura do pai, do administrador daquela cidade, lógico que ninguém segurava. Jesus dizia o quê? Não diga a ninguém, o povo dizia que foi curado. Mas aí a coisa se espalhou, né, e gerou uma grande multidão de gente, e todos foram curados.
O servo de Deus, ele tem que ter essa habilidade e essa autorização de Deus para pregar o Evangelho, mas se houver uma necessidade, ele precisa estar ok do Senhor para determinar a bênção. Amém. Meus irmãos, o povo era curado e recebiam, amados, a mensagem da palavra de Jesus Cristo, irmãos, aquela multidão de homens e mulheres que eram salvos, porque eram pecadores, irmãos, né? Amados, e aí Paulo foi para Roma, irmãos, mas deixou uma grande igreja ali, irmãos, maravilhosa. Deus seja louvado por isso, irmãos. E nós estamos chegando ao nosso final da nossa palavra, irmão, dizendo que um servo de Deus, irmãos, ele tem como fazer a grande diferença. Não faz porque as pessoas estão acomodadas. Nós tivemos uma aula aqui agora de 40 minutos sobre evangelização. As pessoas, irmãos, não estão mais evangelizando. E os milagres aconteciam na medida em que a bênção de Deus ia acontecendo. As pessoas iam evangelizar. Quando se evangeliza que acontecem as coisas. Que acontecem as coisas em nossas vidas, irmãos. De modo que a gente precisa, irmãos, despertar, irmãos, na fé, para exercitar a palavra, a mensagem de Deus, irmãos, para atender aos aflitos, aos necessitados que precisam. Essa é a missão da fé, a missão da igreja, irmãos. O que aconteceu ali na ilha de Malta, na vida daquele homem. Eu quero terminar dizendo que Paulo e todos os náufragos partiram muito felizes ali, né? Porque deixaram ali muitas pessoas convertidas, dever cumprido, a missão cumprida. Como é que você se sente quando você cumpre uma missão na área pessoal, na área da realização dos negócios, da vida, da família? Como é que você se sente? E principalmente quando acontece algo sobrenatural, que Deus te usa como instrumento de Deus, mão de Deus, para operar coisas maravilhosas. Irmãos, Paulo não perdeu a oportunidade ali, amados, e exercitou e abriu ali os corações das pessoas que se convertiam e entregavam suas vidas a Jesus Cristo, irmãos, né? E foi ali uma grande despedida, né, daqueles náufragos. Diz o verso 10, os quais nos distinguiram com honrarias. Você aqui no CDL, como fui presidente, era um título de honraria, como eu recebi há pouco tempo, títulos que nos dão. Ali era um título de gratidão pelo que o Evangelho fez ali. Vocês deixaram um legado aqui para nós. Vocês não esqueçam da gente, né? Então, amados, que maravilha, né? E é importante as honrarias, viu aí? E eles foram, mas receberam cada um deles a honraria. Quando eu estive ali no SESI para receber o título de cidadão moçoroense, em 1983, depois surgiram bem uns 8 pelo interior, não deu tempo para receber, mas só recebi esse. Sei o quanto isso é distinto, o quanto isso é importante. Aqueles homens, eu acho que nunca esqueceram de Malta. Paulo sempre teve uma admiração especial por Malta. E nesse encontro com Públio foi a grande oportunidade, que não pode ser perdida. Nós não devemos perder oportunidade nenhuma para evangelizar. Pregamos hoje aqui, ensinamos aqui hoje, dizendo que não há como nós, amados, abrir mão da evangelização. A evangelização é o anúncio do reino de Deus, do poder de Deus para transformar a vida das pessoas. E só existirão pessoas que vão herdar os céus e depois o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém, se eles se arrependerem e crerem em Jesus Cristo. Só assim. Que Deus abençoe. Amém.